E agora, Thiago, a gente vai entrar aí nas lendas do nosso Ceará, né, Thiago? Tiziano, não só do Ceará, hein? Que a loura do banheiro não é Ceará. Mas também botaram Tem aqui né? também, faz parte, cara. Aqui nesse shopping aí, só que a gente fala dessa loura do banheiro Eu aí. acredito que ela vai para vários locais. Mas vamos começar do início. Assim como diz, ela viaja bastante. Cara, o Jason, o Fred que inaugurou o Jason aí, sai de Crystal Lake aí. Tem Thiago, alguma notícia sobre o Crystal Lake, Tiziano? não, eu realmente dei uma vasculhada, pesquisei, mas eu acho que eles estão guardando aí pra soltar muita coisa aí esses dias. Eles estão com previsão de... Cara, essa série Crystal Lake, eu tô com medo dela sair só em 2024, cara. Eu tô achando também, ou ela vai sair lá pro final do ano, ou isso mesmo, vai sair no ano que vem. Mas, de início, julgava-se que sairia nesse ano, né? Mas talvez seja lá pro final do ano. Tomara. Ou então a gente tá guardando pra outubro, lá pro Halloween. Mas vamos deixar pra falar isso aí na parte de atualizações. Vamos embora aí pras lendas urbanas, que é o tema hoje desse podcast de número 12. Thiago, enquanto aí em outros países a gente tem os serial killers como o Jeffrey Dahmer, como o Jack o Estripador, aqui a gente tem o Corta-Bundas. Corta-Bundas. Cara, esse nome. Eu me lembro do João Inácio Júnior, cara. Meu Deus, como é que pode, mano? A gente tem poucos serial killers quando a gente acha um serial killer com o nome de Corta-Bunda, mas enfim, né? Ele fez o Juiz esse nome. Fez Juiz é o nome, a história real dos anos 80, que se iniciou no bairro José Walter, conhecido também como o bairro dos Cornos, aqui de Fortaleza, né? Dizem que é onde tem a maior concentração de couro por metro quadrado. Cara, o José Walter, ele não é só conhecido como no Ceará, mas como todo o Brasil, cara. Verdade. Inclusive a sede dos Cornos oficial se encontra lá. Enfim, o maníaco Corta-Bundas aterrorizou aquela área ali por volta de 2 a 3 anos, se não me engano. Inclusive, uma das vítimas, ele acabou pegando 200 pontos por causa do corte que ele fez nas nádegas da mulher. Horrível, o cara é um doido que invadia a casa para cortar a bunda das mulheres. A população na época, Thiago, ficou totalmente em pânico, fazendo vigília para pegar o corta-bundas. Me lembrou do Cadeirudo da novela. Acho que esse cara aí, mano, tinha um tipo de feitiço meio estranho, cara. O cara cortar as bundas, velho. Aparentemente a tara sexual era essa, de invadir as casas. Ele não violentava as mulheres, apenas cortava a bunda para satisfazer. Ele deu um depoimento sobre isso, não foi? Foi sim. Na época ele falou sobre isso, saiu em capa de jornais e tudo. O meliante, que de nome Francisco Oliveira da Silva, de 26 anos, foi preso. E 20 dias depois teve sua vida ceifada no presídio. Um final bem digno. Pois é, não sei se cortaram a bunda dele, mas eu sei que ele morreu no presídio. Eu não duvido nada, cara. Cara, bicho, esse cara aí, só me lembro do João Inácio Júnior, cara. O João Inácio Júnior, pra quem não sabe, é um radialista daqui de Fortaleza, que até hoje ainda tem um programazinho de rádio dele aí. Não traz mais essas coisas, né? Até porque hoje em dia a internet aí meio que ceifou esse tipo de informação. Mas ainda que se encontra aí no ar, viu? Mas eu acho que os nossos hoje só traz mais resumo de novela, essas coisas mesmo. Talvez. Faz tempo que eu não vejo o programa dele. Eu também. Eu assisti mais na época das Tigresas. As Tigresas, lá no canal 22 aqui. A gente tem também a história do carro preto, né? A Hilux preta que apareceu ali. Começou essa história ali pelo lado da Barra do Ceará. Era o carro que vinha, raptava crianças, depois para teoricamente roubar os órgãos. A história até ganhou um pouco de veracidade depois que apareceram alguns corpos de crianças sem alguns órgãos. Cara, acredito que aquele filme Turistas de Terror, ele teve o seu ponto de origem aí nessa lenda aí, viu, Tiziano? Talvez, realmente ficou. O filme ali acabou queimando o filme aqui do Brasil. Cara, o Brasil já tem um filme completamente queimado, né? Lembrando que a gente tá gravando esse podcast hoje, 2 de janeiro de 2023. Tivemos aí a morte aí do grande Pelé aí poucos dias atrás aí. Mais uma lenda que se foi. Cara, tivemos aí a vitória da Argentina na Copa do Mundo. Esse ano 2022 foi um ano bem pesado, hein? Verdade. Será que o Pelé morreu por causa disso aí, viu? A Argentina ser campeã e papocou. Cara, Maradona trouxe de foi buscar. Cara, ele surgiu em climas sombrios. Esperamos que ele vá para a luz, hein? No ano de 2022, outro dia eu tava conversando com uns colegas em fórum aí, cara, a gente tava lembrando todas as tragédias que aconteceram em 2022, meu Deus do céu, cara.
É, o Pela ano. quantidade, ó, você tira, cara, pela quantidade de gente, assim, de renome que se foi em 2022. E tivemos Jô Ah, Soares, tivemos Erasmo Carlos, por é, último aí o Pelé, até a imortal é, rainha também se foi. Cara, verdade. foi um ano bem trágico, 2022. Muito complicado mesmo. Graças a Deus o ano acabou, continuamos aqui. Graças a Deus. E temos aí essa lenda aí do carro preto aí. E tivemos aí o filme Turista aí, queimando aí o filme aí de todos os brasileiros aí. Verdade. Se bem que nosso filme já tá bem queimado. Tá, cara, tá bem queimado, cara. Tá bem queimado. A gente tá precisando aí de um Ayrton Senna, de um Pelé aí que possa aí lembrar as coisas boas que o Brasil tem. É o que deixa bem chateado mesmo essa questão, que é os grandes nomes, as grandes lendas estão indo e nem nada de novo está surgindo, nenhum grande nome. É, cara, não tá tendo renovação. Você tira para no futebol, um retrato bem claro sobre isso é a nossa seleção de ano. Não temos grandes valores como tínhamos antigamente. A Ó, seleção de 1994 era muito ruim, mas tínhamos aí o Bebeto e o Romário aí que salvavam, né? Tínhamos Tafarel, nosso algumas. goleirão. Tínhamos umas duas, três peças ali no setor de defesa e meio campo, né? Uhum. Mas hoje em dia temos quem, cara? O Neymar, cara, já em fim de carreira praticamente, É, é nunca ganhou uma complicado, Copa. cara. É complicado. Não há renovação. Nos esportes, então, nem se fala. Não temos mais um tenista como o Guga, não temos mais um piloto como o Ayrton Senna. E o pior, cara, além de não ter, a gente não vê uma projeção, tá ligado? No futebol ainda a gente tem esperanças, mas não se concretiza. Já nos outros esportes, nem esperança sequer há, cara. É, depois dessa galera nova que surgiu aí, realmente o Brasil faz tempo que não vê um troféu de Copa do Mundo. Cara, esperamos aí que a partir de 2023 aí as coisas se clareiem mais para o nosso país aí, que já sofre o político, corrupção, violência e não tem um desfogo, cara, não tem, cara. Até agora a gente tá sem desfogo aí, mas prossiga aí que o assunto é lendas urbanas, Tiziano. É, e temos aí o nosso outro psicopata, o maníaco da seringa, né? Doido que furava as pessoas com a seringa hospitalar, teoricamente contraindo o vírus HIV. Cara, em meados de 2006, se eu não me engano, surgiu aí esse maluco aí. Claro que às vezes bem antes, né? Mas o último que eu ouvi falar foi em 2006. Volta e meia dava uma louca aí. Tinha um aí que ficava furando aí embalagem de iogurte em supermercado. É complicado, cara. Né? Cada louco que Complicado. nasce aí. Na época, Francisco Nogueira, de 41 anos, foi preso e acusado de ser o tal maníaco da seringa, mas, porém, por falta de provas, ele acabou sendo solto. É complicado, viu? Cada louco. Mas esse caso aí, tu falou o caso mais que ganhou mais força na época, né? Verdade. Ganhou mais força na época, mas tivemos diversos, hein? Né? Tivemos Diversas diversos. especulações, diversas teorias, mas também fica aquela questão que muita gente também fazia o fake news, né? A gente ficava naquela dúvida se era A verdade, se última não vez que era. eu ouvi falar sobre esse tipo de loucura aí, 2006 a 2005, é um maluco que saia fura nas pessoas aí, nas festas aí. Mas também foi capturado, mas é aquela história da falta de prova, né, cara? Aham. Então, meu amigo, se você vai pra alguma festinha aí, meu amigo, se cuide, hein? Aglomeração aí, se cuidem. E agora, voltando aqui à história do João Inácio Júnior, a gente tem a história da perna cabeluda, né? Que ela ficou famosa após ser relatada pelo João Inácio Júnior no programa de rádio. Cara, essa perna cabeluda a gente já relatou ela em um dos podcasts, cara, e ficou meio que famoso, cara. Os pessoal perguntando mais sobre essa perna cabeluda. Bem, eu me lembro muito, cara, entre os anos de 1984 a 1987, eu com meus 3 a 7 anos de idade, rapaz, eu morri de medo dessa perna cabeluda, porque Ah, todo mundo só falava disso, Tiziano. Era adulto, era jovem, era criança, todo mundo. será que é a perna do Saci que ficou cabeluda? Ou se o Tony Ramos tivesse morrido, talvez seria a perna Eu dele. me lembro que lá em um início de noite lá dos anos de 87, cara, a gente lá com o grupinho de criança lá, aí uma delas dizia, a perna cabeluda tá ali, naquele beco ali. Quero ver quem é que tem coragem de ir até lá. Rapaz, todo mundo se cagando de medo, sem querer ir. Rapaz, mas ali, Tiziano, é aquela história.
voltamos aqui ao Chaves, Tiziano, sabe? É aquela história do homem do saco, Tiziano. As mães eram muito culpadas disso, Tiziano. Não queria que os meninos ficassem se danando, aí inventavam essas coisas aí, os meninos ficavam todos apavorados, cara. Na época eu me lembro que surgiu a história de um policial que estava investigando a tal perna cabeluda e depois apareceu morto, supostamente pisoteado. Aí ficou um pouco meio esquisito. Mas também a gente não sabe se foi fake news ou foi verdade mesmo. Eu me lembro que nessa época aí, eu com os 6 anos de idade, brincava com os meus primos de esconde-esconde, com as priminhas. Meu amigo, me escondia debaixo. Eu me lembro uma vez que eu me escondi debaixo da cama. Aí um veio, perna cabeluda tá aí debaixo e trancou a porta do quarto. Eu ficava apavorado. O Rapaz, desespero, hein? não, rapaz, meu amigo, esse dia eu quase morro. Como é que a perna cabeluda mata? Ela dá rasteira, ela dá voadora, o que é que ela faz? O João Inácio Júnior nunca especificou direito como é que ela mata, né? É de se pensar, né? Uma perna que Não, dá mas o rasteira. pior é que naquela época surgiu alguns crimes, pessoas decapitadas e que jogaram a culpa aí nessa perna cabeluda aí. Como é que ela decapitava uma pessoa? Será que com a unha do pé ela cortava o pescoço da pessoa? Pô, cara, mas a perna cabeluda foi uma lenda que ela ganhou muita força aqui no Ceará, mas eu acho que ela atravessou fronteiras também, viu, Tiziano? É verdade. Se não me engano, o caminhoneiro era de Pernambuco e o Jonas Júnior narrou, aí acabou meio que todo mundo tava vendo a perna cabeluda aqui. Eu vi relatos também em São Paulo na época, Aham. A perna não respeita fronteiras, ela mas sai pulando. os relatos de São Paulo foi assim, nos anos 90. Já aqui em Fortaleza, o grosso mesmo foi no início, assim, no meio dos anos 80 para início de 90. Eu acho que a perna cabeluda podia fazer parceria com o Mãozinha da família Adams. Cara, quem diria aquele seriado ali da Wandinha ali ganhando força, né, mano? Né? Cada dia tá ganhando mais força. Mas porque Rapaz, é aquela questão do adolescente, né? O adolescente tá gostando do negócio ali. Mas ficou legal, eu achei bonzinho. ainda não assisti não, tá na Prime, né? Tá na praia. Tiago, outra lenda também que as mães costumavam popularizar é a loira do banheiro, a Blood Mary, a Maria Sangrenta, a loira do banheiro, né? Tu chegou a assistir, dizendo sobre essa loira do banheiro, tu chegou a assistir o filme do Danilo Gentili sobre ela? Ah, assisti. Tem alguma coisa a ver ou é só piada? Que o cara ali é comédia, né? A gente leva mais piada mesmo, na questão da comédia. Acho que não tem nada nem um pouco de veracidade, não. Agora, a loura do banheiro, Thiago, eu acredito que seja mesmo as mães inventando a história mesmo pro moleque não demorar muito no banheiro, na questão do 5 contra 1, né? Ele tava gastando muita água. Aí a mãe inventou aquela história de, tem a loura do banheiro. Na minha adolescência, Eu, vou ser eu bem acho que não sincero. iria me impedir muito também, não. Na minha adolescência de pervertido, que eu digo aqui com orgulho, se eu estivesse no banheiro, disputando ali aquela disputa acirrada, e a mãe dissesse, sai rápido que a loura do banheiro vai entrar. Eu digo, que até a pena dela se ela entrar aqui. Ela que se atreva. Eu acho que não ia. Cara, essa loira, de todas as lendas que a gente tá falando aqui, a que nunca realmente me deu absolutamente nada foi essa loira do banheiro. Eu até torcia para a gente estar no banheiro quando eu estivesse lá. Porque até então o corta-bundas, o rasga-bundas. Eu conheço muitos rasgos por aí, mas corta só isso. Até porque o corta-bundas, apesar de ele só atacar a mulher, mas ainda dava ainda um receio. Perna cabeluda, a gente teve algumas mortes estranhas e tal. O carro preto, até hoje, tem gente aí que tem receio de carro preto por outras circunstâncias, né? Mas essa da loira do banheiro até aqui, cara, é a que menos me pegou, tá ligado? Eu também tava doido pra ser pego por uma loura Mas do tem banheiro. alguma lenda do início dessa loira aí? É só mesmo cada um conta uma história diferente, não tem assim, uma original mesmo pra dizer que é. Essa loira do banheiro, eu acho que acredito que ela é mais paulista do que cearense. Algumas pessoas falam que é uma mulher que foi morta no banheiro, de frente a um espelho, e o espírito dela ficou aprisionado no espelho. Tem várias histórias diferentes. Uma mistura de Candyman. Parecido. Tiago, a gente também tem a história da bailarina fantasma do Teatro José de Alencar, né? Cara, essa bailarina fantasma, diferentemente de todas que a gente já contou até aqui, é um que eu tenho mais conhecimento, até porque eu andava muito lá no teatro bicho, e assim, pessoas também que convivem no teatro, assim, muitos relatos sobre essa bailarina, viu, Tiziano? Muita gente fala que lá dá pra ouvir barulho de música, às vezes vem ela com vestido azul dançando.
Até na faixa de 90 anos aconteceu uma circunstância em qual uma bailarina estava dançando no palco, interpretando e tudo. Aí depois um dos convidados encontrou uma bailarina com um vestido azul, dançou com ela e tudo. E após se despedir dela, novamente voltou para a festa. E ao encontrar a atriz que estava dançando, ele foi agradecer pela dança que eles tiveram. Só que ela disse que depois que ela terminou ali do ensaio e tudo, ela já foi pro camarim e não dançou mais com ninguém. Aí o que ganhou um pouco mais de força nessa lenda aí da bailarina. Cara, de todas que a gente já falou aqui, cara, a bailarina é a que eu tive mais conhecimento, até por andar muito no teatro José de Alencar. Inclusive a irmã do nosso amigo Davidson lá sempre fazia concerto lá de violino lá, e eu e o Reginaldo acompanhava, o Flávio também lá, o teu quase vizinho lá, também sempre ia com a gente. Eu tô fazendo uma pesquisa aí pra saber qual é, assim, se tem uma história original da bailarina, quem ela poderia É, ser, cara, tudo. porque assim, naquela época que eu tive conhecimento sobre essa história, a gente tá falando dos anos 2000, né, Tiziano? É complicado, até para gravar alguma coisa a gente tinha que ter um gravadorzão que era do tamanho quase de um caderno. Aí pra gente pegar depoimento era complicado, a gente fazia anotações no qual já se perderam até então. Então a gente tem só a memória, né, cara? Uhum. Mas eu acredito que existem sim pessoas ainda, principalmente em fim de tarde de concerto lá, talvez a gente consiga alguma informação sobre essa É, bailarina aí. quem ela poderia ser, se ela realmente morreu lá no teatro, alguma coisa do tipo, né? É, isso aí. A gente tem também uma lenda aqui próximo, aqui do centro também, que é o lobisomem da via ferroviária, né? Ali Cara, essa daí, perto do cara, essa cemitério. daí. Essa notícia aí, com muito orgulho, eu já coloquei na época de jornal do colégio, o jornal Barbosa. Já escrevi alguns artigos sobre esse lobisomem aí. Na época, os artigos levavam o nome de O Lobisomem do Pirambu. Aham. O Davidson, inclusive, gostava muito. E eu acredito que, se eu não me engano, tu chegou a fazer um desenho pra gente, Sandro, pra esse Foi. artigo. O lobo mal lá da linha férrea. Aparentemente, lá, quando ele conta a história que era um rapaz que trabalhava lá, mas ele andava sempre sujo, maltrapilho, meio cabeludo, barbudo e as unhas meio grandes e acabou sendo demitido de lá, né? Por conta da má aparência. Porém, como ele não tinha para onde ir, ele acabou ficando nos vagões desativados. Aí reza a lenda que ele, nas sexta-feiras de lua cheia, ele virava lobisomem e arranhava casas ali por perto. Era nas madrugadas de quinta para sexta. Uhum. Não sei, cara, se era esse o nome que carregava o apelido. Tinha um que tinha um apelido de baba-ovo, não sei se era esse aí, né? Mas Deve dizem que esse ser. rapaz se transformou. Cara, relatos de galinha devorada e coisa do tipo. Bicho, esse lobisomem aí chegou a aterrorizar por um bom tempo, viu? O pessoal daquelas bandas ali. Muita gente ali falava que tinha suas portas arranhadas, essas coisas. Acredito que pode ser que seja o lobisomem mesmo, ou talvez algum doido lá. Foi outra notícia sempre presente nos programazinhos do João Inácio Júnior também. Até então a gente rondou por ali, mas não encontrou o lobisomem. Eu tô esperando uma sexta-feira de lua cheia pra me procurar lá o lobisomem. Pô, Mas cara, agora tá em reforma, um né? lobisomem que se preze, cara, ele não fica na área urbana, né, cara? Eu acredito que sim. Até porque a gente viu aí o que aconteceu depois que o lobisomem de Londres foi lá pra cidade. Pois é, acabou. E olha, num local que os policiais nem usam armas, acabou sendo baleado. Uhum. Cara, um lobisomem que se preza não tem como viver na cidade, cara. Agora mudando aqui, vamos para a Casa do Cão de Itaoca. Cara, essa notícia aí também, viu? Ele foi capa de jornal e tudo de revistas aqui. Foi, não só de revista local, mas algumas até internacionais. Na Ah, época, eu sempre muito assíduo nas salas de multimeios das escolas, sempre pegava notícia aí sobre essa casa aí, hein? Foi por volta de 1940, eram poucas as ruas e a maioria eram becos, e na rua Romeu Martins, que fica ali na Itaoca, foi ali onde o Demo fez moradia. As pessoas diziam que as luzes acendiam, coisas sobrenaturais, objetos eram arremessados, a família foi totalmente aterrorizada por anos ali. Mas também conta a lenda que depois que a família se mudou de lá sem um paradeiro certo, as aparições e coisas que aconteciam sobrenaturais lá cessaram naquela casa, então. Pode ser que seja algum membro da família que pode ter sido meio que possuído, sei lá. Geralmente isso acontece quando temos aí alguém na puberdade aí dando alimentação aí para essas forças
A gente não sabe ao certo o que foi que aconteceu com o cão de Itaoka. Pode ter Onde é que ele sido foi, o poltergeist mesmo, eu disse. onde é que ele foi fazer moradia novamente. Essa história sempre me lembrou muito o drama da família Smoon. Uhum. Lá que temos aí até o famoso filme A Casa das Almas Perdidas, filmes esse que a gente tem que gravar, cara, com urgência. É um dos meus preferidos, inclusive. Ele conta uma história bem parecida como essa, né? Uma família que teve que se mudar devido a um grande furacão que devastou tudo na casa antiga. Aí na nova casa começaram a ter acontecimentos sobrenaturais, perturbações mesmo. Alguns escaparam da morte milagrosamente. Foi uma luta para eles conseguir o exorcismo. O padre foi lá, mas não conseguiu ver nada. Claro, né, as forças não iam se manifestar enquanto um padre tivesse lá esperando Uhum. pela manifestação. Acabaram que, mesmo eles tendo divulgado isso à imprensa, eles acabaram ficando sem paz para viver, mudaram de casa, mas mesmo nessa outra casa as entidades seguiram eles, até que a igreja concedeu o exorcismo e livrou aí essa familismo aí desse drama aí. Um drama bem conhecido na época, viu, Tiziano? A gente Uhum. vai falar do drama real quando a gente for gravar o filme e falar do filme também que foi bem fiel ao drama real. Há um livro, inclusive, aí. Acabou? Não, temos aí também agora a história da Tumba da Serpente, né? Ah, cara, tinha esquecido aí da É, história mais famosa aqui de Fortaleza, no cemitério São João Batista. Aquele cemitério por si só já é muito macabro, Tiziano. eu acho bonito ali as esculturas e tudo, é meio mórbido mesmo, mas é bem feito ali, de Pra época. você que não conhece o cemitério São João Batista aqui de Fortaleza, cara, você que assistiu Sexta-feira 13, parte 6, lá no início daquele filme ali, é praticamente aquele cemitério ali, Tiziano, cheio de escultura bizarra, anjos macabros e imagens de santa altamente perturbadoras. É, e reza a lenda aí que, além dessa tumba da serpente, lá no cemitério São João Batista também tem uma tumba lá com inscrições de não reze para essa alma, não deixe flores. É um cara que também não era muito querido pela família, não, viu? Cara, aquele cemitério São João Batista é um cemitério bem interessante, digamos assim, hein, É, Luciano? porque ali realmente a gente vê várias religiões se encontrarem ali dentro. A gente tem uma tumba lá em formato de pirâmide, tem túmulas com o pessoal do candomblé, tem aquelas bem religiosas e tem umas tumbas mesmo, meio mórbidas mesmo. E entre elas a gente tem essa tumba da serpente, que é uma que está rachada e sempre tem essas rachaduras. O pessoal do cemitério vem, conserta a tumba e novamente ela volta a rachar. As pessoas dizem que saem pelos de dentro das rachaduras. Aí eles cercaram ela de corrente, jogaram um monte de pedra em cima e ficou lá a tumba da serpente, que conta a lenda que era de uma menina, uma adolescente, que tratava muito mal a mãe, que até então era deficiente. E após essa mãe acabar caindo e pedindo para a filha ajudar ela, a filha disse: Ah, levante você sozinha. E a mãe meio que jogou uma maldição na filha, e disse que ela nunca mais iria andar, sempre se rastejar, por conta daqueles maus tratos que ela fazia com a mãe, que era deficiente. Cara, uma história bem interessante, É, indigna de filme de terror aí. verdade, viu? Pois é, né, cara, o Globoplay aí que tem aí uma série de filmes de terror poderia pegar essa história aí pra fazer, hein, Tiziano? Com certeza. Sendo bem sincero, se eu trabalhasse aquele cemitério ali, eu já teria meio que jogado uma câmera dentro do buraco para ver o que, que tem lá dentro. Cara, é um cemitério com muita história, um conteúdo muito grande mesmo de acontecimentos assim. Eu sempre quando eu vou naquele cemitério, cara, eu sinto a energia um pouco meio carregada. Eu vou falar também sobre. Vamos passar para as atualidades já? É, As lendas já pode foi. ser. Então, Thiago, é isso aí. As lendas, a gente tem várias outras aí. Se a gente esquecer alguma também, o pessoal pode mandar aí nos comentários pra gente pesquisar.